Deus, eu te amo, te adoro. Vamos para uma leitura de ancestralidade, tá? Cura ancestral, relacionada à cura ancestral, porque tá muito forte as energias ancestrais no campo. Então, vamos trabalhar aquilo que é necessário no momento que nós estamos vivenciando, segundo as energias, para que a gente entre no fluxo. Nós precisamos entender que o universo ele faz parte de um fluxo, né, e de um movimento. Então, se você quer ficar na crista da onda, você precisa estar alinhado com o fluxo e trabalhando coisas, né, relacionadas àquilo que você tem, que é necessário no momento, tá? Então, vamos lá. Ancestralidade. Primeira opção, quartzo verde. Segunda opção, maçã dourada. Terceira opção, cachinho de uva de cristal. Quarta opção, vamos colocar a cianita azul. Ancestralidade. Primeira opção, quartzo verde. Segunda opção, maçã dourada. Terceira opção, a caixa de uva. Quarta opção, cianita azul. Primeira opção, agradeço quem coloca o tempo. Todos sejamos trabalhadores da luz, na medida do que nós precisamos colaborar com a humanidade. Às vezes a gente pode fazer uma coisa pequenininha, que é colocar o tempo no vídeo. E isso já está trazendo reverberações positivas, né, no nosso caminho. Cura ancestral, mensagem ancestral, reino ancestral. Amado, eu sou, te amo, te adoro. Essa transformação que a gente passa, né, é muito difícil. Como é recorrente a gente ver que, por mais que as pessoas se esforcem, isso nos inclui de dar outra resposta para as coisas, como a gente tende a dar as mesmas respostas para situações. Fala muito da honra de padrões kármicos aqui, as mesmas situações, você dando as mesmas respostas, tá? E que isso precisa ter uma atenção, porque isso está limitando o movimento, tá? A questão da honra aos padrões kármicos, ou seja no nível pessoal, seja no nível planetário, tá? Aqui toda a nutrição de negatividade ou todo apego ao passado em algum nível, tá? Aqui fala muito para ter atenção ao apego ao passado, ações ou reações ou reatividade que te coloca na energia do passado, tá? E que esteja sendo o obstáculo para libertar dificuldades, tá? Então, existe aqui uma consciência diferente, um olhar para a luz de uma determinada forma, que te coloque num espaço de vencer a negatividade, vencer o impulso de acolher pensamentos, sentimentos negativos, ou mesmo uma intuição que vem num espaço equivocado. Aqui fala o centro de reatividade, tá? O centro de honra ao sistema ancestral, pessoal, de valores, de coisas que já não fazem parte mais de um centro de inovação no qual você deve atuar. Por exemplo, eu, né, sou um curador, eu sou vou dar um exemplo aqui profissional, tá? Eu sou um curador, eu estou numa nova fase da minha vida, e aí eu dou resposta como uma profissão antiga do passado. A forma de pensar, a forma de reagir, de agir também, tá? Nesse sentido aqui. Ou eu acredito em muitas outras coisas, agora necessariamente você não precisa estar numa missão de alma, mas você já tem uma nova consciência, só que as suas respostas ainda estão alinhadas com o seu eu do passado. Tá? Então aqui se libertar o passado, libertar as reatividades do passado, as respostas que você dá a partir de um centro de ego, tá? De uma existência onde você vivia na inconsciência em algum nível, tá? Que envolve algum nível de arrogância, envolve algum nível de a necessidade de estar certo, tá? O apego a ideias, a formas, e no aspecto negativo, no aspecto de ego negativo, as crenças também que sejam familiares, a estrutura familiar naquilo que não funciona, tá?
Então, assim, pode até ser uma resposta emocional a partir do centro de medo que a família carrega muito forte, ou de desconfiança. Aqui é o espaço familiar negativo que vai precisar ser trabalhado. Aqui, lições kármicas que necessitam de aprendizagem e que eventualmente não está dando a melhor resposta ainda, que necessita de clareza, tá? Para poder quebrar padrões kármicos recorrentes, quebrar respostas iguais e que colocam no mesmo padrão kármico recorrente, tá, Razela? As questões de equilíbrio, harmonia, de justiça de um aspecto superior, ou a necessidade de estar certo, tá? Tem um centro aqui de superação de respostas, assim, que não são legais, ou mesmo a questão de julgar excessivamente o outro, tá? Ou de querer impor a sua verdade ao outro, Aqui tem aspectos de sombra, que a leitura está sendo acentuado, tá? Nas respostas, tá? E aí, tipo, seja honrar a escassez, honrar a consciência do medo, honrar o amargor que a família traz, honrar todo o centro de subserviência, submissão, escravidão, servidão, tá? Ou mesmo as respostas mais draconianas também, que é a questão do poder, a necessidade de estar certo, o julgar o outro, tá? Aquele que julga com severidade, em algum momento vai ser julgado com severidade. Falar muito de uma atenção nesses padrões recorrentes aqui, tá? E que vem muito do seu sistema de reatividade de crenças, que já vem do espaço ancestral, tá? Honrando tendências familiares que não são positivas, todo centro de abandono, rejeição, toda questão de exclusão de familiares, exclusão social, exclusão vai precisar ser trabalhado aqui, porque às vezes você não está excluindo ninguém da sua família, mas e a humanidade? E o outro que não é da sua família, como você trata? Aqui vem muita questão da transformação da consciência ancestral. Ralo chakra laringe. Da consciência ancestral. Em vários aspectos, onde são honrados muitas coisas. Tem uma questão aqui que para se alinhar com novos inícios, com otimismo e com segurança, vai ter que se alinhar aos anjos, tá? Vai ter que acessar o reino ancestral aqui, superar padrões ancestrais kármicos muito fortes, tá? Elementais, espírito da natureza, os 4 elementos vai te ajudar no centro de manifestação, de criação, de equilíbrio, de superação de sentimentos descontrolados ou questões muito inconscientes que venham, tá? Emoções descontroladas que venham da questão ancestral. Tem todo um espaço de prosperidade e abundância aberto, mas é como se tivesse vindo muita coisa do seu sistema sobre você ou das suas vidas passadas sobre você no momento e que está trazendo uma dificuldade aqui, mas vem para te colocar no movimento também. Existe um deserto a ser atravessado, existem lições a serem aprendidas, existe todo um novo modo de atuação que lhe permita uma transformação mais profunda, tá? E que isso pode se dar, tá? A partir do momento que você assume uma responsabilidade de entender os padrões kármicos pessoais e familiares, tá? No que tenha respostas, formas de atuação, e que ele promova uma outra consciência transformada, tá? De situações aqui. Trabalhar muito, pedir revelação em sonhos, tá? Ou perceber o que o seu sonho está trazendo. Tem questões aqui que envolvam ancestralidade. Se eu tenho um sonho recorrente, por exemplo, com questões que envolvam sexualidade, aqui tem muito as questões dos pecados capitais, né? E do espaço de descontrole, de vício da ancestralidade, não apenas o seu individualmente, ou aquilo que você manifestou em muitas vidas, ou as duas coisas juntas, tá? Então, existe todo um espaço de transformação aqui, com relação ao uso da energia sexual, criar toda uma nova realidade, seja no centro de transmutação, de repressão, de acolhimento, de situações, né, da forma descontrolada. Numa época, reprime muito, noutra época, acaba tendo muitos relacionamentos, assim, isso de vidas, tá? Não tô falando de um aspecto de uma única vida apenas. Mais permissivo, e isso traz a questão de vício. Isso é um exemplo, mas aqui vem questões de comportamento,
Aqui vem questões assim, daquelas crenças e padrões familiares de pessoas, né, que têm mais condição financeira e que excluem os que não têm condição financeira, que olham diferente, que tratam diferente, numa posição de juiz e de julgador e de Deus e de supremacia, que vem muito a parábola de Lázaro, tá? Na Bíblia, a parábola bíblica de Lázaro, o homem rico que só queria saber dele, das necessidades dele, do mundo dele, ele achava que ele podia ter do bom e do melhor, e aí a viúva batia, os pobres batiam na porta dele, ele não dava nada, porque ele falava, mas você pode trabalhar, você pode fazer outra coisa, né? Eu não sou responsável por você, né? Tipo assim, você é pobre porque você merece, né? E eu vejo muito esse tipo de consciência. Eu te dou dando um exemplo, que tem outras consciências draconianas muito comuns nesse planeta e as pessoas acham que tá arrasando, tá? Então, assim, a maioria das pessoas falam, eu não vou ajudar esse morador de rua porque ele vai usar o dinheiro para beber, eu não vou ajudar, e não é que eu estou alimentando essa questão dos parasitas sociais e de achar que eles estão certos da forma que eles estão agindo. Eu estou falando que quem sou eu para julgar uma pessoa que aparece na minha porta pedindo comida e eu não posso, eu sou importante demais que eu não posso parar para poder oferecer comida, oferecer água, né, que ela precisa, entende? E aí, por exemplo, mesmo que ela queira dinheiro, né, você pode usar dinheiro para você beber sua cerveja, né, você tem os seus vícios que você alimenta, ela não pode oferecer os vícios que ela alimenta. Então, assim, existe uma questão aqui um pouco mais profunda. Eu não sou de dar dinheiro, tá, para as pessoas em regra, até porque hoje a gente nem carrega dinheiro. O que eu tô falando tipo, a consciência da separatividade e a partir do centro de julgador. Então, meu filho pode estudar numa escola particular, meu filho pode ter isso, meu filho pode ter aquilo, porque eu trabalho, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma estrutura, o filho da empregada pode viver de qualquer jeito, porque é a realidade deles. Esse espaço draconiano de existência, assim, e que vai precisar ser olhado para alguns, tem muito isso aqui, o sentido de inclusão social, o sentido de se dedicar a algo relevante que beneficie a coletividade realmente, tá? O sentido de trabalhar todo o espaço de egocentrismo e de achar que, né, é só o nosso que importa. E a palavra do homem rico lá, de Lázaro, ele não satisfez a necessidade. E aí, a hora que ele morreu, ele foi parar, né, no que seria os infernos, né? Entrou no espaço de condenação de queda de consciência. Então, quando você desencarna, você vai para espaços onde você tem a vibração real de acordo com a sua frequência aqui nesse planeta. E frequência não tem a ver com dinheiro, com condição financeira, com título, e posição econômica, posição social. Frequência tem a ver com o amor que você carrega no coração e que você manifesta. E com atitudes, ações, sentimentos, intenções puras. Tá? Então, aí e lá ele pediu, né, que alguém fosse molhar a boca dele com água, né? E aí ele viu Lázaro numa posição boa, pediu para Lázaro molhar a língua dele, nem que fosse, porque ele estava queimando no inferno, né? E os espaços ínferos é um fogo tenebroso mesmo, para quem não sabe, é um negócio de arder, literalmente. Aí ele pegou e aí falaram para ele, da mesma forma que você não ajudou aqueles que precisavam, quando você estava encarnado e você tinha capacidade e poder de fazer isso, aquilo que você fez será estendido a você agora. Então você não tem o direito de receber alguém que lhe molha, que molhe, te traga um pouquinho de água apenas para molhar sua língua, porque você não plantou isso quando você estava vivo. Você está tendo, né? Você está tendo o que você merece de acordo com aquilo que você plantou. Então vem aqui todo o espaço de plantação, tá? Tem bastante atenção aqui agora, no hoje. Quem quiser, pesquisa, né, a parábola de Lázaro, a história de Lázaro bíblica, porque toda a história, ela traz, né, todo um contexto muito real das coisas como elas são, muito literal, tá? Eu falo de experiência, porque eu conheço muitos espaços, muitas dimensões, algumas que eu gostaria de nem ter conhecido. Então, fala bem disso, tá? De estabelecer conexões conscientes a partir desse processo de assumir uma responsabilidade com relação ao outro também, no nível maior, ou uma consciência diferente nas respostas que você dá, ou daquilo que é importante, tá? Porque quando a gente tá num espaço bom, é muito fácil a gente se colocar como julgador. Só que para ser juiz, é preciso aprender, ser justo.
é preciso ter muita responsabilidade, porque senão você atrai para si a própria condenação. Com a mesma medida que você julgar com tanta força, você será julgado no final. E sobre colheita, porque às vezes você não é o juiz, né? Mas aquilo que você está plantando precisa de um espaço de alinhamento muito forte ainda para você colher exatamente aquilo que você deseja no final dessa encarnação ou nos ciclos vindouros da sua existência, ou mesmo em espaços de... aqui fala de revolução, 7 anos da nossa vida, você tem uma revolução completa, 9 a cada década. E aí, nesse centro de revolução, aí acontecerem coisas que você, né, fique assim num espaço muito de decepção, achando que é algo aleatório, que é uma fatalidade, quando as fatalidades não existem, elas foram construídas por ideias, por sentimentos, por posturas, tá? Então, tá falando muito disso, tá? De entender o porquê que eventualmente você não está num espaço maior de vitória ou de construir a estrada segura para alcançar um nível de vitória que não tem a ver com o que você experiencia nesta realidade espaço-temporal como prosperidade, abundância e estrutura, porque tudo que existe aqui ficará. Tudo que é perene é aquilo que você conquista, como o Cristo ensinava, se as pessoas se dão o trabalho de conhecer o Evangelho do Cristo, seja na Bíblia Sagrada, seja no livro de Urântia, seja nas cartas de Cristo, seja na chave de Enoque, onde fala sobre o Cristo, né? Ele vai saber que o Cristo falava desse plantar para colher nos reinos vindouros, né? Não ajunteis tesouros aqui, que a traça consome, que a ferrugem, né? Que a traça corrói, que a ferrugem consome. Ajunteis tesouros nos céus. E esse nos céus não é para a gente entrar nessa de achar que tudo que a gente tem que fazer tem que ter uma perspectiva só para depois dessa vida, mas aqui realmente trazer um centro de equilíbrio, aquilo que a gente faz com a perspectiva para essa vida e aquilo que a gente deve fazer com a perspectiva do futuro, nesta ou em outras vidas, tá? E que eventualmente não esteja alinhado e que é para você buscar com a divina presença, tá? Uma abertura maior do cardíaco, amor e aceitação, limpeza, sintonização, reconexão com a ancestralidade humana da luz pura, cósmica da luz pura, perdão, realinhamento das estruturas que em algum aspecto pode estar desalinhado, justamente por você se colocar como juiz da sua ancestralidade ou de alguém ou de algum ancestral especificamente e achar que você tem condições de definir o que o outro merece ou julgar mesmo o que o outro faz e que nesse momento você deve buscar o alinhamento da sua energia apenas e da integração dos seus chakras e todo o espaço de liberação de crenças e sistemas que não funcionam para você não repetir histórias. A gente fala muito da repetição de padrões kármicos ancestrais também. É o filho que repete a história do pai, a filha que repete a história da mãe, a filha que repete a história do pai. E mesmo odiando o que o pai era, odiando o que a mãe era, odiando os aspectos negativos do pai e da mãe, vai lá e repete. Por quê? Porque está condicionado. Então, essa opção ela vem falar do condicionamento. Para libertar dificuldades, você vai precisar ter uma outra consciência e sair da posição dura, né? Ingrata de julgador. E entrar nesse centro de humildade e entender que o outro precisa curar, também existe em você para ser curado. Uau! Então, é isso. Maçã. Ancestralidade. Consciência é luz, né? Aqui tem um trabalho de integração, tá? E equilíbrio de colheita com relação a questões que envolvem ancestralidade, tá? O feminino da família, a ancestralidade humana, a ancestralidade divina, questões relativas ao feminino sagrado, muito questões de autoaceitação aqui, alto valor, entendimentos profundos do que nos conecta em algum aspecto com trapaceiros,
ou do poder que a gente dá para o outro, daquilo que a gente recebe do outro, mas que vem muito de um espaço que nós nos desvalorizamos, nós nos traímos em algum aspecto, que vem muita necessidade de cura do feminino, buscar uma visão maior nesse espaço, criar uma estratégia, fala de estratégia aqui, para ir trabalhando a questão da cura do feminino, cura das mágoas, cura das dores, não só o seu pessoal como ancestral. Cultivar o seu jardim de interior, seu lugar de paz, cultivar um jardim para a sua ancestralidade humana também. A sua vida interna é um jardim que precisa ser cultivado, então todo esse centro de trabalho na sua vida espiritual, de alinhamento, é que fala de resgate e cura do reino ancestral humano, principalmente do aspecto feminino da família, que existe algum dever, alguma obrigação a ser cumprida com relação à sua mãe humana ou à sua ancestralidade humana, tá? Ao feminino, tá? Tem questões que envolvem 7 meses, 7 semanas, 7 dias e que tem a ver com algum cumprimento de alguma obrigação com relação ao reino ancestral. Entendi. Para alguns tem a ver relacionado com resgates a serem realizados, né, com relação ao feminino da família, tá? Resgates de questões que significaram resgates mesmo, questões de umbral, questões de dimensões adjacentes, situações de exclusão, dores profundas, reinos ínferos. Essa parte específica, principalmente para quem trabalha com alguma ferramenta de cura que pode beneficiar a ancestralidade, tá? Por exemplo, faço uma mesa quântica, trabalho com mesa cósmica, mesa quântica, trabalho com apometria, fazer um trabalho em prol do seu reino ancestral. E aqueles, por óbvio, que podem fazer com alguém, né, com algum terapeuta também fazer, tá? Em trabalho em prol de resgates do feminino da família. Todos aqueles que foram condenados, julgados, que estejam num espaço de condenação, vem muito isso aqui. Para que possa ser libertado do julgo. Questões que envolveram suicídio, estados depressivos, mortes que foram consideradas suicídio, sacrifícios, abandonos, rejeições, violências sexuais, escravidão, servidão, submissão. Tá? E é preciso trabalhar muito forte com a Mãe Maria, com a Sagrada Concepção, para que isso se lei de fé, para que isso se dê, tá? Dar e receber em equilíbrio, receber e dar em equilíbrio. Então tem aqui muito feminino que veio para trabalhar com o grupo, encontrar sua família de alma, se conectar com ela, oferecer algo para a humanidade, independente de você estar conectado com o grupo humano, você está conectado com o feminino divino na Terra, que está trabalhando para o resgate ancestral do feminino planetário. Não apenas fazer por você, oferecer seus dons, o seu valor, o seu amor, a sua dedicação, os seus recursos, né? Para promover o resgate do feminino na Terra. Existe muito esse trabalho, tá? Porque existe muita dor do feminino. E essa libertação, principalmente no que tange a questões com relação ao poder de gerar, ou violações relacionadas ao direito à vida, que envolva aborto, que envolva sacrifício, que envolva... Aqui vem muita energia de muitas violências, tá? Que o feminino já suportou no planeta, ou que o feminino já praticou. E que envolve direito à vida, tá? Aqui, um radical alto amor. Amar a si mesmo, amar aos seus ancestrais, tá? Estender o seu amor incondicional e viver a sua verdade. É um trabalho de autossensação muito grande, um trabalho aqui de profundezas mesmo, que envolva essa inclusão também da sua ancestralidade, do feminino num aspecto muito mais expansivo, não só sua. Um trabalho de honra à sua ancestralidade, a ancestralidade de todos, a ancestralidade planetária, o feminino aqui. Tudo que já foi vivenciado pelo feminino, tá? E as suas questões pessoais também tá falando muito para esse centro de
olhar para as suas dores, olhar para os seus desafios, olhar para os seus erros e aceitá-los profundamente. De novo, trabalhar o não julgamento com relação a si mesmo e ao outro. O espaço de crenças. A libertar do desejo, da necessidade de apontar o dedo para o outro em algum aspecto, julgar o outro de alguma forma também, ou se julgar. Porque todos que estão nesse planeta e nas dimensões adjacentes estão mergulhados em muita densidade, já cometeram muita atrocidade, já praticaram muita atrocidade, já suportaram muita atrocidade, já praticaram atos que culminaram em muitas dores e já receberam ações muito traumatizantes e que causaram muita dor. Existe uma grande dualidade aqui e que precisa de um centro de integração. Tem um centro de elevação aqui que seu reino ancestral ele pode alcançar por sua causa, por sua atuação específica, o que você deve. Se você não pode oferecer isso agora, eu não posso fazer um processo de cura, para minha ancestralidade agora, e eu não sei trabalhar com cura. Faz suas orações, bota o véuzinho na cabeça, se coloca com dignidade diante de Deus e com respeito necessário a Deus e aos anjos. Faz lá uma playlist de orações e decretos intencionando a cura e a liberdade da sua ancestralidade. Não existe nada que você não possa fazer algo por aquilo. Tá? Então, quando a pessoa entra no vitimismo, mas eu não posso fazer nada. Mas eu não vou gastar com isso. Mas não sei o quê, né? Que a humanidade entra, sim. É cansativo demais, né? Cansativo demais a questão do ego humano. Não existe situação que não exista algo que você possa fazer, tá? Sempre você pode fazer. Então, existe aqui um subir. O fundo do poço, ele só pode mostrar a subida, o caminho da subida. Em algum aspecto, é preciso esse trabalho, esse reconhecimento. Exatamente. Mulheres suportando mulheres. Mulheres sendo suportivas. Mulheres ajudando mulheres de alguma forma. As mulheres ajudando o seu reino ancestral a se elevar. Então, muito trabalho de cura que beneficia o feminino da terra. Não é só a sua ancestralidade. É o da terra que você pode fazer. Não posso fazer um trabalho de cura? Faz oração. Tá? Faz meditação intencionada em prol do feminino planetário. Alguma coisa você pode fazer. Tá? A finalização e o início de algo a partir de abrir uma porta que vem muito relacionada a dores do feminino da família, do feminino coletivo, do feminino planetário, sua pessoal. Então, um espaço de cura aqui do sagrado feminino. Muito importante a ser trabalhado para que você possa alcançar um centro de liberdade. Para alguns tem a ver com filhos, seja quem não tem filhos, seja quem tem problemas da educação dos filhos em tê-los. Tem a ver com relação à maternidade, tá? Que é um negócio ancestral muito forte. Para vencer um grande espaço de opressão aqui do masculino tóxico, do masculino abusivo, das estruturas caídas que regem esse plano, do patriarcado, tá? Então, existe tudo isso. Essa busca pelo seu próprio bem-estar também, porque é um espaço de liberdade, um centro de grande, a espiritualidade fala, é um centro de grande realização, você como feminino da sua família, sei que você nasceu para ser. Outras não puderam antes. Então, pelo menos no nível que você já está sendo. Então, é uma grande, algo a ser celebrado, é uma grande conquista. Você não é as suas dores, as suas feridas. Então, todo esse centro de buscar curar, é aquilo que faz você sangrar, aquilo que faz o feminino sangrar. E aquilo que te faz sangrar também faz o outro sangrar, porque nós estamos juntos. Existe uma grande unicidade. Não existe o outro de fato. Todos estão experienciando a separação em algum nível, mas estão todos conectados em um nível mais profundo. Então, essa busca da cura das feridas profundas, as feridas da alma. De novo, eu não posso fazer processo de cura, faz oração, faz decreto, busca conexão, busca ter intimidade com os santos seres crísticos, eles estão aí disponíveis para te ajudar a acessar um espaço maior, né? Os venusianos da luz pura, né? Pede auxílio, se trabalha, né? A hierarquia de luz, o reino ancestral, né? Celestial, ele está disponível para nos ajudar, a Mãe Maria, a Legião de Anjos de Cura, né? As deusas, as mestras, tá?
o reino angelical, sua ancestralidade humana da luz pura, xamãs da luz pura, sua ancestralidade Aqui existe uma nova fase, uma nova consciência, um espaço de liberdade a ser conquistado para que você viva num novo padrão ou num novo espaço de realização que não existe ainda, digamos, o direito de fazê-lo por conta das limitações que o reino ancestral impõe. Mas você sobrepõe as limitações que o reino ancestral impõe, trabalhando justamente para o resgate, para a cura desta ancestralidade ferida. É como se fosse, né, aquilo que te dá passagem, o preço para você ir para um novo tempo, seja para você superar alguma limitação, seja você criar estrutura financeira, estrutura material, seja você criar um relacionamento feliz, seja você ter filhos ou ter uma família feliz. Isso vem de uma limitação, né, que você pode superar a partir desse centro de abençoar os seus ancestrais e de trabalhar para a cura do feminino, tá? Tem algumas coisas que vai precisar abrir a caixa de Pandora, ou coisas que você pode fazer para poder fechar a caixa de Pandora, que envolve alguma dor, algum sofrimento, alguma depressão, alguma tristeza, ou algum centro de alteração psicológica ou alguma patologia do sistema nervoso, ou mesmo ansiedade, depressão, mas que vem por conta de questões ancestrais, tá? E a partir desse centro de unificação, unidade ou de intenção correta ou específica, que você trabalha bastante com o sétimo raio, o primeiro raio aqui, das atuações específicas, né? Para quem trabalha com a linguagem da luz, fazer linguagem da luz para cura ancestral vai ser muito bom, vou procurar fazer no canal, tá? Fala desse trabalho aqui para cura de DNA, ativação de DNA divino, restauração de DNA dos ancestrais, resgate ancestral, especificamente para o feminino na Terra, aqueles que estão encarnados ou não necessariamente a sua ancestralidade, apenas todas as mulheres. Esse espaço de fraternidade e irmandade. Todas as mulheres são uma, todas as que já passaram, todas as que já viveram, todas as que ainda estão encarnadas nesse planeta. A espiritualidade fala, são uma extensão de você, fazem parte de um mesmo corpo do feminino primordial, tá? Mesma extensão do feminino primordial, não importa se está no espaço ínfero. É toda essa questão, no mundo, mas não do mundo. Então aqui alguma abertura de portal vem de uma dor, algum sofrimento, depressão, estados depressivos, tristeza, algum nível de patologia. Tem aqui um centro de algum desequilíbrio que no momento está sendo manifestado. Para alguns tem a ver com tristeza, sua pessoal não, pode ser alguém da família, tá? Ou pode ser mesmo um centro de restrição, seja financeiro ou seja relacionamento. Você esteja manifestando e que vem desse centro de você não estar cumprindo uma obrigação de estar no mundo e ser do mundo, ou de ainda não estar conseguindo viver esse centro de liberdade, de ser a semente estelar encarnada livre para fazer o que veio fazer aqui, porque existe muita dor do reino ancestral a ser curada. Uma visão maior a ser transformada. Muito mestra Pérola que vai ajudar também nesse processo, tá? De cura, de alinhamento e de liberdade, exatamente. Mas que necessita se olhar para o outro, tá? Como o outro você. Ok? Quando você conseguir olhar para o outro como o outro você, aí, e fazer pelo outro que você faria para você, aí as coisas vão começar a mudar. Tá? Quando você conseguir olhar para o seu reino ancestral e fazer por ele o que você faz por você mesmo, aí as coisas vão começar a mudar, porque daí você está estendendo para o outro aquilo que você quer receber, entendeu? E aí os bloqueios vão ser superados, exatamente. Abençoar a sua ancestralidade também, agradecer genuinamente, porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Boa ou má, positiva ou negativa, limitante ou expansiva, toda a construção deste reino lhe permite estar aqui experienciando essa existência. Então existe um fluxo aqui, existe um espaço de integração, um centro de exclusão no nível muito profundo. Aí eu posso dar casa para minha mãe, eu posso dar presente de aniversário para minha mãe, eu posso dar o máximo que eu posso para minha mãe, mas existe um nível de integração interno
que deve ser estendido a todo o reino ancestral, nesse centro de coletividade, de quadro maior, tá? De uma existência maior, tá? Que precisa funcionar à perfeição. Então, quando eu só foco no ponto, eu quero movimentar um ponto e eu esqueço que existe um todo ali que precisa de movimento também, eu continuo bloqueado. Aí, às vezes, eu fico achando que é culpa da minha ancestralidade só me traz problema, não sei o quê. Mas não, aqui fala dessa falta, dessa consciência ainda muito de separatividade, de exclusão, tá? De separação mesmo. E que a partir dessa consciência de integração, de compaixão, de trabalho em prol daquilo que você pode, por óbvio, né? Porque se você pode fazer só orações, faça. Você tá entendendo? Esse centro, né, de encontrar um céu que traga um pouco de... Falar muito de equilíbrio aqui e de alívio. Exatamente, encontrar alívio para as dores da ancestralidade em algum nível, não só para as suas. Ajudar a sua própria ancestralidade a superar bloqueios, a navegar livre, não só você. Né? O espaço de liberdade aqui, ele precisa ser integrado, tá? Não tem como ser só você. Para alguns tem a ver com canalizações, as palavras que precisam ser escritas, tá? Superar a depressão profunda aqui. Mas que você está sendo puxado por esse espaço de densidade por conta de todas as dores que o seu reino ancestral carrega e que ele necessita de ajuda. Então, esse oferecer ajuda para libertar padrões, seja você pessoalmente, né, ou buscar ajuda, ou fazer o que está ao seu alcance, seja com relação aos seus ancestrais, porque daí grande inspiração virá, um grande espaço de renascimento. Aí não vê a sua ancestralidade como inimigo, ou como obstáculo, ou como algo que te atrapalha, tá? Existe muito essa questão de ver o outro como algo que atrapalha, algo que não está colaborando, quando o outro é a causa primordial da sua existência, e seja com relação à sua própria ancestralidade, seja com relação a toda a humanidade, tá? As leituras estão mais uma consciência coletiva aqui, hoje, porque a gente precisa mudar a perspectiva, né? Quando eu digo a gente, somos todos nós. Libertar padrões ancestrais, libertar padrões pessoais, para que o amor viva, e o amor construa uma nova realidade, né? E você saia de espirais de manifestação negativa que estão te aprisionando, te puxando para o reino ínfero, e suba para os reinos celestiais, tá? Mas que tem a ver com essa consciência, com esse trabalho, com esse centro de transformação. Gratidão. Caixa de uva. Here. Aqui tem um espaço de unidade maior, de suavidade, de reconexão, tá? De abertura para estabelecer parcerias, tá? Contratos, de boas provisões, de boas previsões, de algum retorno positivo, de um espaço de integração, para você confiar, tá? De superar centros onde há confusão, dúvida ou desconexão. Deusa dos sonhos, visões, intuições, receptividade. Tem uma questão aqui do feminino divino atuando no seu campo, tá? Do reino ancestral. É como se você fosse receber algo. Pode ser alguma mestra espiritual, tá? Pode ser alguma deusa. Ou pode ser algo no reino humano mesmo, que você receba algo. Ou alguma intuição muito importante que você deve seguir. Para alguns você precisa trabalhar, seja com japamala, seja com colar, alguma coisa de ametista e pérola, tá? Ou pérola, para te ajudar. Tá? Na conexão com as emoções e com a
Você precisa usar no corpo, ametista, tá? Ou na conexão espiritual, na transmutação, a verdade é essa. Então, espaço de muita transmutação. Entendi. Também vai servir para proteção enquanto você dorme, pode ser uma pulseira também. Mas é melhor que seja sobre o corpo, tá? Perto da cabeça, para criar um campo. Tá? A cura xamânica, limpeza e integração, tá muito favorável para trabalhar com Kenneth Arran, com Águia Branca, tá? Com os ancestrais da Luz, Kaia, Koene. Tem espaço aqui de cura xamânica, curador xamânico, ou centro de cura xamânico. Ou para alguns você vai se conectar no espaço de sonhos com algum curador xamânico, com alguma xamã da luz ou algum xamã da luz e que vai te passar intuições ou te passar direcionamento a trazer cura. Para outros é esse processo de cura que eventualmente você vai receber alguma informação que você deva fazer ou participar. Entendi. Sim. Tá. Trabalhar com o arquétipo da águia, principalmente com Kenneth Arran, tá? E com Águia Branca, Lady Serena, para trabalhar cura ancestral. O curador xamânico, ou aquele que trabalha com xamanismo, ele precisa ter muita conexão e trabalho relacionado à ancestralidade, tá? É um dos requisitos, é como se fosse para você continuar, né, com o seu ingresso facultado nos planos internos, os portais corretos, você fazer esse trabalho para a cura ancestral, limpeza ancestral, limpeza das dimensões que existem na Terra. Tem que ser um trabalho em benefício e prol do coletivo também, não só de espaços egocêntricos aqui, ou que beneficia apenas a você mesmo. A Kenneth Arran tá falando, tá? Entendi. Na verdade é a Águia Branca que você tá falando, não é o Kenneth Arran, desculpa. É muito importante, exatamente. Muito importante honrar as raízes, tá? Fala muito disso, de honrar as raízes, desse trabalho também nas dimensões inferiores, que beneficia as dimensões inferiores e que em algum aspecto você pode fazer até da forma que você sentiu, que a espiritualidade te orientar. Isso aqui não é para eu abrir na leitura o direcionamento que ela está passando, porque é muito específico no caso para mim, e cada pessoa tem a sua própria forma, então você busca com a sua espiritualidade, ok? A forma que você vai trabalhar. Tá. Aqui fala muito dessa questão de equilíbrio entre força, sensibilidade, né? Essa questão de pureza, essa questão de acessar um novo estado ou estágio com uma nova forma, tá? E fala muito desse equilíbrio das forças, equilíbrio das coisas, para você conseguir outros acessos, é como se tivesse ter equilíbrio e toda essa estrutura. Fala da estrutura, desde uma dimensão base ali, desde os seus fundamentos espirituais, até a dimensão mais elevada, ter toda uma estrutura que te apoie. E você está também a serviço, nós precisamos estar a serviço de toda a nossa estrutura de luz, a hierarquia de luz. Não só para receber, tá? Tô falando desse equilíbrio entre dar e receber, na criação dessa estrutura em todas as dimensões e frequências de trabalho, de força, né, de fundamento, que lhe permita trabalhar e também que lhe permita acessar portais. Entendi. Entendi. Tá. Mas que você vai ser guiado, e se você pedir, a própria espiritualidade vai te trazer a revelação disso, a intuição disso, nem que seja no centro dos desdobramentos meditativos ou sonhos, tá? Ok. E aqui muitos é trabalho que você mesmo pode fazer. Para outros tem a ver com doações, para que sejam realizados trabalhos em prol
para outros, mas a maioria é você, o espaço de conexão interno seu com a espiritualidade, tá? Que eles vão trabalhar e vai te dar ferramentas e você vai, ou com as ferramentas que você já tem, você realizar esse trabalho em prol, né, de todas as estruturas, de todas as dimensões, tá? Para que eles possam elevar, botar um nível de cura aí, e nisso vai fazer com que se abra cada vez mais portais de luz para você. Principalmente para quem trabalha com o reino angélico. Dar mais atenção para as conexões de base, os fundamentos, tá? A sua ancestralidade humana da luz pura, os xamãs da luz, as estruturas da terra. Mãe Gaia. Trabalhar em prol de Gaia, tá? Em prol de todos aqueles que estão atrelados a Gaia, para a cura de Gaia. Gaia é um organismo vivo, ao contrário do que as pessoas pensam. Ela é uma consciência viva, que é, né, enfim, que sofre muitos abusos, né? Então, todos nós temos essa... Aqui tem parcerias, contrato, aqui tem oportunidades, inclusive de cura, ou de ganhos, ou de prosperidade e abundância, ou de tudo aqui, ou de iniciações, tem muita coisa aqui. Só que depende desse centro de disposição de estabelecer um equilíbrio no dar e receber e cumprir a sua parte nos acordos espirituais relacionados ao centro de cura, ou as curas realizadas, ou como fazer as curas, ou esse trabalho que beneficia o outro também, tá? Que beneficia Gaia, que beneficia o planeta, tá? Todas as dimensões que existem no planeta. Uau, é um negócio grande isso aqui. Mas que cada um, não importa se é grande ou pequeno, ele tá falando, pode dar a sua contribuição de alguma forma. Então, aquilo que a espiritualidade te pedir, dê. Tá? Nem que seja assim, meditar 10 minutos, meia hora em prol do planeta, da consciência de Gaia para a cura de Gaia. Né? Fazer algo, né? Fazer visita no hospital, aqui tá falando de trabalho voluntário, de entrega, tá? Trabalha com a espiritualidade, trabalha com uma ferramenta de cura, algum processo de cura que beneficie todas as dimensões específicas da Terra ou o reino ancestral, tá? Ou determinado grupo específico, vai vir muito direcionamento assim, aquilo que você pode fazer e que vai, exatamente, beneficiar grupos, tá? Porque isso vai abrir passagem, isso é sua obrigação, isso está nos seus acordos espirituais, tá? Para que você possa acessar reinos mais superiores e para que você possa acessar os próprios talentos, né? Que fala muito de ajudar a humanidade de uma forma única, que só você pode fazer, e de colocar esses seus talentos, ou de receber cada vez mais talentos, mas que eles estejam em consonância com essa questão do coletivo, tá? E com o benefício do coletivo, tá? Aqui tem mais comunicação com profetas, com guias antigos, com sábios, tá? E aí você vai receber a guiança, uma maior abertura, mais portais, a palavra é essa, você vai receber portais de luz, mas a partir desse centro do compromisso de trabalhar para que isso beneficie não apenas os outros. Para alguns são conexões de trabalho mesmo, tá? Principalmente para quem trabalha com a espiritualidade. Tá? Para alguns tem a ver muita questão que envolve o Mestre Sananda, que envolve Kirit Arhan, Águia Branca, Kaia, Chamas da Luz, tem muita energia de Chamas da Luz aqui nessa leitura, Gaia, Lunala, Lunara, fala muito de desdobramentos ou questões que podem ser feitas nos outros reinos, nos outros espaços conscienciais, a palavra é essa. Isso. Porque aqui você quer alcançar uma grande vitória, obter um grande êxito, é como se você não estivesse tendo atenção. Que para você alcançar uma grande vitória, um grande acesso, um grande movimento, você tem que estar oferecendo algo que lhe permita, que lhe dê passagem para você alcançar, cumprindo os seus requisitos dos acordos espirituais. Aqui é o cumprimento dos seus acordos espirituais, aquelas obrigações assumidas antes de encarnar, para que você possa alcançar, exatamente. Seja aberturidicamente de prosperidade real, seja a conexão maior com seus mentores e guias, seja a estrutura de um trabalho de luz no planeta. Isso significa honrar as bases, honrar os fundamentos, honrar o reino ancestral e as dimensões da Terra num outro nível e trabalhar para a cura delas, né? Não se trata de se afastar e só trabalhar com o reino angélico, só trabalhar com os mestres ascendidos
só trabalhar nas dimensões superiores e esquecer que existe o trabalho aqui agora e que aonde estamos que nós devemos entregar algo que precisamos estabelecer conexões também, tá? Então, vem muito nesse centro. E esse fluxo do dar e receber, tá? De você estar disponível para a espiritualidade, assim como você espera que ela esteja para você, que você entregue na medida do que você deseja receber também. Então, se eu quero muita coisa, eu preciso entregar muita coisa. É a lei, é o fluxo, tá? Isso faz parte das leis, né? Das leis cósmicas, ok? Última opção. Aqui existe uma energia de alegria, tá? É um espaço de liberdade. É uma energia de gratidão também. Recebimento de algo, ou algo que você fez que vai retornar, ou algo que você está fazendo que vai retornar. Fala de retorno aqui. Ou alguém que se afastou de você vai retornar. Tem espaço de retorno. Tem muita energia de Arcanjo Miguel aqui. Aqui tem muita energia da ancestralidade cósmica. Nessa opção também é a caneta azul, né? A pedra de Arcanjo Miguel. Tá. Tá. O tempo do universo é preciso e sábio. Com paciência, cuidado e confiança, as flores vão desabrochar né, na sua abertura e revelar a sua beleza gloriosa. Então, tô falando aqui de um espaço de paciência que é necessário, tá? E aquele que já teve paciência tem um centro de desabrochar aqui, seu pessoal. Aqui existe um trabalho de não ficar preso na densidade e de se permitir desabrochar também. E existe um trabalho aqui de alguma coisa sendo recebida, tá? Mas existe também um puxãozinho de orelha no que esteja o tempo certo, o tempo divino das coisas, que eventualmente nós não tenhamos a paciência necessária para que as coisas se deem e que as coisas não vão se dar no momento que a gente quer, ou que a gente não deva buscar subterfúgios para trazer algo que devia estar numa linha de tempo de futuro ou no espaço do futuro para agora, se agora não é o momento correto de nós desfrutarmos de determinada realização, graça. Então, para a gente ter cuidado com relação a isso, tá? Mas aqui existe um tempo perfeito para algo, para alguém, tá? Mesmo que estava invertido, tem pessoas que estão alinhadas com essa energia do tempo perfeito. O tempo certo está chegando, tá? Tem um novo espaço aqui. Agora, fala muito dessa questão de trabalhar confiança no tempo divino, ou de você liberar uma determinada crença, uma falta de confiança no tempo divino, porque as coisas acontecem na hora que você quer, ou não acontece, tá demorando demais para acontecer algo e tal. Falta de confiança em Deus, tá? Falta de confiança na sua própria divina presença, eu sou. Exatamente, aqui fala da liberação de bloqueios e conflitos, ou de algum espaço complicado que você está vivenciando e que vem muito por intervenção divina e para estabelecer essa confiança no tempo divino das coisas e no bem-amado Cristo Miguel. Que isso vai, naturalmente os bloqueios serão superados ou algum bloqueio. É um espaço de proteção que você precisa, você vai receber um espaço de comunhão, de comungar com a sua família, de encontrar a sua tribo, de conexão. Fala muito de um espaço de transformação aqui de muitas coisas, tá? Só que é necessário uma força, uma resiliência, tá? E uma consciência mais coletiva, a palavra é essa, tá? Aqui fala muito da satisfação das necessidades materiais e confiar na própria força, desenvolver a própria força, honrar sua intuição e seguir seu espaço de liderança. Amor e gentileza são a sua real força, tá? Não desistir, porque você será bem sucedido. Então, o centro de confiança, seja no divino, no sagrado, seja em si mesmo. E que haverá proteção e que você receberá o seu sustento, tá? O necessário para que você possa viver. Não dá tanto poder às preocupações, usar cenários. Muita proteção aqui, tá? Gentileza e o protetor sábio, né? Que te dá confidência e poder, ajuda a se proteger, né? Desperta a sua intuição e te guia. Então, tem muita questão aqui de guiança trazida pela ancestralidade, muita energia de Arcanjo Miguel, muita energia de ancestralidade cósmica, proteção, e também provendo as suas necessidades naquilo que você
precisa, manifestações inclusive mágicas em algum aspecto, tem algo assim. Tem algo que vai se revelar, tá? Que você precisa só ter mais um pouquinho de paciência e também a atitude correta. Tem uma cobrança aqui muito séria com relação à atitude correta. É como se você fizesse a coisa certa, você tivesse ações corretas, mas que no espaço interno você duvidasse muito de Deus, você duvidasse muito da sua ancestralidade cósmica, você achasse que eles não se preocupam com você, não se importam com você, tem mais o que fazer, enfim, tem um espaço aqui de uma certa rebeldia no sentido de confiança e de entrega, tá? Das suas necessidades reais. Então, esse centro de transformação aqui de algum padrão ancestral do feminino com relação ao masculino, de cura, e que envolve toda essa questão da desconfiança. E de entender que você é amado, você é protegido, você é importante, todos são importantes, né? Você não está abandonado, sozinho e tudo mais, tá? E tem muito uma abertura aqui de amor incondicional, tá? Mas que vem todo um centro de integração maior com o reino ancestral humano, o reino ancestral que o bem sempre vence, tá? Não importa o tamanho da batalha que a gente esteja enfrentando, o bem vai vencer, mesmo que não exista. Falar muito da resiliência, desse trabalho de resiliência, mesmo que não exista um caminho humano para você alcançar seus objetivos ou alcançar aquilo que você deseja, confiança e resiliência e resistência, porque os ciclos se completarão. Manter esse coração grato, tá? Confiar nos sinais divinos, tá? Bem muito isso, é como se a confiança aqui. Resolver suas questões relacionadas à confiança. Confiança em si mesmo, confiança no próprio caminho, confiança no seu reino ancestral, na sua ancestralidade cósmica. Porque você vença, porque você não está sozinho, ainda que você se sinta sozinho, tá? Existe muito essa questão. Estrela de Vênus, muita ajuda dos venusianos também, a partir do centro de amor incondicional, do coração, do despertar do amor incondicional, que você vai vencer determinadas batalhas, de você estender amor a todas as partes de você, a humanidade. Aqui fala muito do amor, do caminho do amor, tá? O caminho deve ser trilhado pelo amor, não mais pela força. Você vai precisar controlar os impulsos de forçar as coisas, as pessoas, as situações, tá? As tendências a isso em algum nível. Ou de criar algo que não é o momento ainda, tá? Aqui fala de conter toda a necessidade de pressa, de imediatismo também, tá? E desenvolver essa maturidade. Porque o que é seu encontra um caminho até você inevitavelmente, tá? Existe um lugar lindo onde a sua própria ancestralidade vai te levar, tá? É um espaço de poder, um centro masculino de força aqui. Despertar de um poder também muito, muito grande aqui, tá? Despertar para a força. Para a própria força, para o próprio poder. Mas que vem a partir desse centro de equilíbrio do plexo solar, da energia masculina. Que vem muito na questão de não forçar mais as coisas. Deixar... Fazer sua parte, sim, claro, óbvio que a gente não pode ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Mas fala aqui de fazer sua parte, deixar que o universo faça dele. Confiança no tempo divino, tá? Exatamente, honrar o rei antigo. Existe aqui algum espaço de honra ao Cristo Miguel que você precisa estabelecer. Tem muita energia dele. Tem algum centro que você não está honrando ele da forma que ele merece. E às vezes a gente é porque a gente não está confiando nele o suficiente. Não está amando ele o suficiente, tem algum centro de dor com relação a ele, de julgamento com relação a ele, porque ele não faz o que a gente quer, o que a gente precisa na hora que a gente quer, de medo, de indecisão, de dúvida com relação ao próprio caminho, de segui-lo. Existe uma desonra com relação a Cristo Miguel que você vai precisar trabalhar. Honrar o masculino primordial. Curar as suas tendências em algum aspecto a criticar, condenar o masculino, que é algo da sua própria ancestralidade feminina, padrão ancestral kármico. O clã do lobo do coração, nós somos todos um esperando por você. Existe todo um centro aqui de integração.
e que eventualmente você não sente, porque está separado demais de tudo e de todos. E que esse centro de integração vai te colocar num centro de abundância maior, de transformação, tá? De unicidade, de libertação de questões lunares, inconscientes, que fala de uma cura com relação ao feminino, do equilíbrio da energia feminina também, do equilíbrio da energia masculina, de questões inconscientes aqui para entrar no centro de criação equilibrado e de uma visão alinhada, de um despertar para uma visão maior das coisas ou daquilo que você tem criado com o poder de seus pensamentos. Para alguns tem a ver com realidades paralelas, por conta de todo esse centro de julgamento, crítica com relação a Deus, com relação ao Cristo, com relação ao Miguel, com relação aos seus ancestrais, com relação ao masculino. O masculino é isso, o masculino é aquilo, não sei o que, cria um negócio que o masculino se torna algo negativo. Só que você vai precisar lidar com questões que envolvam o feminino tóxico, ou mesmo que seja homem ou mulher, não importa. E a forma que você vê o masculino, tá? Que você cria nos seus sentimentos, a energia que você emana com relação ao masculino. Aí não tem como você estar alinhado com o masculino primordial, ou com o masculino sagrado, ou com esse alinhar da força, tá? É como se excluísse o masculino em muitos aspectos, ou condenasse o masculino. Ser um filho da luz. Isso, porque o filho da luz, ele não é rebelde. Aspectos de rebeldia, transformar os aspectos de rebeldia aqui. Em relação ao Cristo Miguel especificamente, tá? A forma como vê Deus, como vê o Cristo, como vê a espiritualidade, tá? Como vê o masculino primordial. Questões que envolvam competição em algum nível, alguma linha de tempo. Tem questões que envolvem um centro de rebeldia muito forte aqui. Fala de um aumento de consciência sobre si mesmo, tá? Para você alcançar aí a segunda chance de alcançar o sucesso em algo, vai precisar lidar muito com a força, o poder do bem, com os aspectos de sombra da sua personalidade, de muitas existências em conflito e competição com o masculino. Tá? Alimentando uma animosidade contra o masculino ou inimizade contra o masculino, julgamento, orgulho, arrogância, várias questões relacionadas ao masculino. Isso não é só seu pessoalmente, tá? Isso tem a ver com o seu reino ancestral também, que opera nesta frequência. Então, gratidão. Até a próxima.